Boa noite, mais uma quinta-feira com vocês e eu tô com uma pessoa super importante para falar nada mais, nada menos sobre a nossa saúde e não existe nada mais importante que a nossa saúde, né, doutora? Com certeza. Hoje eu tô aqui com a doutora Yasmin, que é nutróloga, e ela vai falar com você, comigo e com alguém da sua família, pode ser a sua mãe, sua amiga, alguém muito próxima, sobre alimentação, saúde, hormônios, sobre a saúde da mulher, que hoje a gente precisa sempre estar atenta, né, Sim. doutora? Eu vou deixar ela se apresentar, porque eu quero que ela conte qual é a especialidade dela e como ela ajuda as mulheres da nossa cidade daqui de Limeira. E se você também estiver vendo esse programa e não for de Limeira, hoje a gente tem as nossas redes sociais. Exatamente. Então não tem erro. Cuidar da saúde hoje está mais próximo do que parece. Seja Sim. bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Yasmin Aires. Eu atuo na área da nutrologia, principalmente focada na área dessa saúde feminina. E esclarecendo um pouco o que é a nutrologia, porque assim, muita gente não sabe. Isso. A nutrologia é a área onde a gente consegue cuidar ali da saúde como um todo, da saúde, e eu foco muito na saúde da mulher. Porque o que mais me estimula hoje no meu trabalho é poder transformar a vida de mais mulheres, porque hoje a nossa rotina é tão corrida, as mulheres acabam priorizando tantas outras pessoas, o marido, os filhos, mas ela não. Então isso é o que mais me motiva e ver tantas mulheres com a vida transformada e se priorizando. Então o meu trabalho é basicamente esse, transformar a vida dessas mulheres cada vez mais. E que bom que hoje nós temos mulheres preocupadas com outras mulheres, Sim. em cuidar da saúde de outras mulheres, em cuidar da autoestima de outras mulheres. E eu quero te fazer uma pergunta, doutora, porque hoje em dia as mulheres estão naturalizando tanto viver cansada. Hoje isso tem acontecido muito. E a rotina anda muito corrida, né? Tudo tá muito agitado, trabalho e casa, família. Sempre esteve, mas eu percebo que tá um pouco mais. As mulheres têm se esforçado mais para trabalhar e realmente ganhar bem. Antes as mulheres ficavam mais em casa, né? Cuidando Sim. da família e tudo. E hoje não, é em casa cuidando da família e trabalhando. Então elas ficam muito em último lugar. E aí vem o que tem acontecido muito de abalar a saúde mental, a saúde física, vivem cansadas, mas elas normalizam muito isso. Até a questão de mulheres mais velhas conviverem ali com menopausa, mas assim, nunca tratou porque fala, ai não, com a correria eu nunca nem fui no médico pra tratar e vivem ali e se acostumam a viver cansadas, a não cuidar delas mesmas e cuidar sempre dos outros. E aí é muito mais difícil quando a gente não se cuida. Imagina você ter a rotina do dia a dia e ainda viver cansada. Isso pesa muito. E a mulher, gente, tem o instinto de querer dar conta de tudo. Tem. É impressionante. Então, assim, a gente quer dar conta dos filhos, do marido, do trabalho. E mulheres que têm filho, a demanda é muito maior. Porque tem a demanda da criança, a demanda escolar, a demanda de saúde, e aí acaba normalizando o próprio cansaço. Sim. E a nutrologia, é assim que eu posso falar, como que ela vem transformando? Quando uma mulher que ela tá nesse estado exaustivo, ela tem a chance de te encontrar, de te procurar. Qual é o primeiro conselho e qual é o primeiro tratamento que você pede para essa mulher? Então, a nutrologia, ao meu ver, ela é muito importante porque, assim, diferente das outras áreas que focam, por exemplo, a cardiologia foca no coração, a ortopedia foca no osso, a nutrologia foca no corpo como um todo. E realmente entender, eu estou cansada, eu estou fadigada, eu não durmo bem, meu intestino não funciona bem. É entender realmente o seu corpo ali como um todo e não só uma parte do seu corpo. Então, quando a mulher chega pra mim, eu sempre gosto até de explicar ali como que funciona a consulta, de falar, olha, hoje eu quero entender tudo. Quero entender seu sono, estresse, sua alimentação, o que você come do café da manhã ao jantar.
O que que é mais difícil para você fazer? O que que você já tentou antes que não funcionou? Como que tá a sua saúde mental? Então é realmente entender o corpo como um todo, sabe? E eu acho que é isso que é o mais importante. Porque muitas das vezes ela tá com insônia e aí ela vai no psiquiatra tratar a insônia. Mas ela tá com insônia por outras causas, por exemplo, porque ela não faz uma atividade física, não exercita seu corpo, come mal, inflama o corpo e aí vem a insônia. E aí não é só colocar um remédio para dormir, não. É tratar o corpo como um todo, desinflamar esse corpo. Até porque o remédio ele vem maquiar essa situação, né? Ela não vai, não age direto na causa. E, por Exatamente. exemplo, esse estado de cansaço muitas vezes vem com uma carga de sobrepeso, uma carga emocional da mulher, ela tá se sentindo mais ali pesada, com sobrepeso e também ela começa a se culpar por não conseguir emagrecer. Por que Sim. você acha que a mulher ela se culpa tanto por esse período de não conseguir esse emagrecimento? Eu acho que entra muito na questão do se cobrar com o corpo, porque diferentemente do homem, que geralmente não se cobra muito, a mulher tá ali, né? Sempre se cobrando, sempre. Ela nunca tá bem. Nunca. Nunca acha que ela tá boa. Ela sempre quer melhorar. E aí, a partir do momento que ela tá acima do peso e que em meio a todo o caos da vida dela, que ela tem que dar conta, ela não dá conta ali de emagrecer, ela tenta, mas aí no meio ela começa a ficar ansiosa e desconta na comida, e aí vem a sobrecarga. Nossa, eu não consigo emagrecer, aí eu vou comer tudo. Aí ela come tudo e vem a culpa. E aí vira aquela bola de neve do ciclo sem fim. É um ciclo vicioso. É exatamente o que eu penso, porque assim, quando a gente tá meio abalada, com a estrutura abalada emocional, por exemplo, aí você começa a ter essa sobrecarga de responsabilidade do dia a dia, você se deixa de lado, você começa ou a perder, porque no meu caso eu perco peso. Sim, Então, assim, eu tenho essa questão que tem as mulheres que ganham peso, sim. fica sobrepeso, e aí eu começo a perder peso. Então, cada caso é um É, caso, cada corpo é um corpo, e aí você cuida da mulher por um por um todo, né? Não todo. só da mulher que quer perder peso, mas também da que quer ganhar Sim, peso, com né? Cada certeza. caso é um caso. E aí a gente vira nesse ciclo, por exemplo, eu perdi peso por esses tempos agora. E aí eu começo a pilhar no sentido assim, Sim. meu Deus, eu preciso ganhar o meu peso de Uhum. volta. E aí isso me pilha, me causa estresse, o estresse me causa mais, no meu caso, a falta de fome, daí quem come é É. comida, né? E aí vai esse ciclo sem fim. Então, quando a gente te procura, doutora, você avalia todo esse ocorrido. Olha, porque você acha que perdeu peso? Uhum. E aí você faz um plano alimentar? Então, lá na. Como que a gente faz? A gente passa em consulta, né? Eu Uhum. peço sempre os exames para ali no momento da consulta a gente já entender realmente onde que tá o Ah, foco. que legal. E aí a gente monta um protocolo para você, geralmente. Seu corpo tá precisando de tais vitaminas. E aí dentro do protocolo costuma ser ou 3 meses ou 6 meses, porque eu gosto de um acompanhamento mais intenso. Poucos pacientes passam em consulta avulsa, onde retornam só daqui 30 dias. Uhum. Geralmente eles passam e eu monto um protocolo onde eles vão semanalmente. Então, semanalmente a gente faz a bioimpedância para ver se ganhou massa, perdeu gordura, como que tá o corpo ali dentro mesmo. E aí toma a medicação que é necessária, não necessariamente para emagrecimento, mas a reposição de vitaminas, o que que o seu corpo está precisando. E aí, dentro disso, tem um acompanhamento com a nutricionista, que ela vai montar o plano alimentar. Então, ela senta junto com você e monta ali realmente o plano alimentar que seja sustentável para o seu corpo. Porque também não adianta montar um plano que a pessoa não consegue seguir. Sim. Então ela monta e senta com a pessoa, o que você gosta de comer? Tá, então vamos encaixar nessa quantidade, nesse horário. E aí o melhor é que retorna a cada 20 dias com a nutricionista. Porque o que não tá dando certo, o que não tá conseguindo encaixar, essa pessoa tenta encaixar. E no caso de mudança de corpo, por exemplo, eu tô chegando já nos meus 40 anos. Qual é a mudança real? É hormonal? Como que funciona esse caminhar? Sabe por quê? Eu tô percebendo que nesses últimos tempos, eu acredito que seja um processo hormonal onde eu estou me sentindo mais cansada. Sim. Apesar de não estar assim, o tempo todo ali fazendo e produzindo, eu tô me sentindo mais cansada.
Existe uma mudança real nessa transição? Sim. Por conta dos hormônios, né? Então acaba que os hormônios eles vão desequilibrando. E aí vem as vitaminas, vem o déficit de vitaminas porque você acaba se sobrecarregando, não come bem, então vira um ciclo, né? E a partir ali, geralmente, depois dos 30 anos já começa. Então você sente uma necessidade maior de cuidar de você pelo cansaço mesmo. Aham. Então, eu vejo que até os 20 e poucos anos, as mulheres não procuram muito o atendimento. Tanto que meu público geralmente é mulheres 35 mais. Tem paciente até de quase 80 anos. Que realmente é onde a gente começa a sentir déficit de hormônios, vitaminas e precisa cuidar do corpo por exigência mesmo, não é nem por querer. É porque o seu corpo não aguenta mais. E aí você precisa dar atenção, porque até os 30 você nem tá nem aí. Você faz o É que que tem a pra gente vai fazer. vivendo tanto no automático que a gente só Exatamente. começa a sentir isso de fato quando a gente vai, aí a gente para pra pensar assim, meu, quando eu era mais nova eu não sentia isso. Exato. Querendo ou não, gente, o envelhecimento é algo tão natural e a gente precisa dar atenção mesmo. Precisa. E hoje é muito importante a prevenção, né? Hoje eu acho que também tem mudado muito a mentalidade. Então, esse fato de prevenir desde sempre, de se alimentar bem desde sempre, de estar fazendo atividade física. Hoje a mente de muitos jovens tem mudado muito. Então, você vê muitos jovens tentando comer melhor, beber menos bebida alcoólica. Eu ia entrar nesse assunto sobre o álcool. Hoje eles estão tendo mais consciência de consumir menos o álcool. Antigamente era muito mais fácil a gente ver os jovens bebendo e tendo isso como normal mesmo. Eu vou sair para beber. Hoje a consciência mudou, ainda bem que mudou, né? E o álcool, ele também muda muito o nosso sistema nervoso, hormonal. Muda porque o álcool é muito inflamatório, então inflama muito o nosso corpo. À medida que inflama, vai desregulando tudo. Você se sente mais cansada, mais fadigada, e aí vira um ciclo sem fim, porque você tá ansiosa, cansada e você quer beber o álcool para compensar. Aí depois volta tudo pra de relaxar. novo. Aí depois volta de novo aquele mesmo sintoma, até você beber de novo. Ai, meu Deus, Jesus amado. Ai, como a gente tem que se policiar pra gente ter saúde, né? Não que a gente precise parar 100%, mas a gente pode dar uma... A vida é feita de equilíbrio, né? Eu sempre falo disso. Não é porque você vai cuidar do seu corpo que você nunca vai mais ingerir álcool ou então nunca mais vai sair de uma alimentação saudável, não. É o que você faz 90% do tempo. Os 10% tá tudo bem, agora os 90% tem que ser feito saudável. Tem que ser alinhado, Tem que ter alinhamento, porque senão não adianta nada. E aí você falando de coisas que inflamam, de produtos que inflamam o nosso corpo, dá algumas dicas assim do que inflama nosso corpo. Olha, álcool, açúcar é extremamente inflamatório. Industrializado, eu sempre falo, desembalar menos. Tudo que você tem que desembalar tem muito industrializado. Então, o industrializado, ele inflama muito o corpo. Sódio é muito inflamatório. Então, não só o sal em si, mas, por exemplo, aquelas batatinha, Ruffles, aquilo ali tem muito sódio. Claro que você nunca mais vai comer. Não, mas assim, comer o mínimo possível. Porque é muito inflamatório e vai piorando muito esses sintomas. O leite é inflamatório? Olha, assim, por exemplo, pacientes que têm lipedema, ele tem um grau de inflamação muito alto. Então, a lactose, o glúten são produtos muito inflamatórios para essas pessoas principalmente. Então, é melhor evitar. Agora, sim, consumir um pouco, nada demais. Não que o leite vai te inflamar, mas nos casos de pacientes com lipedema, paciente com intolerância à lactose, aí tem que realmente reduzir. Mas pessoas assim normais, que não têm sintomas, não tem problema, tá? Então lá no seu consultório você também consegue tratar essas pessoas que têm lipedema. Ah, sim, com certeza. E tem pessoas que ainda assim, hoje em dia, gente, não conhecem sintomas de lipedema.
Sim. Doutora, fala um pouquinho pra gente sobre os sintomas, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tô retendo líquido. E Aham. às vezes não é, às vezes Não. já é um processo de lipedema. Como É. que funciona? Então, a diferença do, por exemplo, lipedema para uma retenção de líquido ou mesmo celulite, né, que as pessoas falam, é porque o lipedema ele é um acúmulo progressivo das células de gordura. Então, as suas pernas são totalmente desproporcionais ao seu corpo. Isso já é uma das características. É sempre bilateral. Retenção de líquido não é sempre bilateral. Geralmente é mais em uma do que em outra. Uhum. E a retenção de líquido geralmente vai até o pé. O lipedema não. O lipedema não vai até o pé. É até o tornozelo, geralmente. Então, essa é uma das diferenças. E o lipedema é aquela dor. Você sente aquela dor. Você fica roxa nas pernas. Fica um roxo muito fácil. No fim do dia, você sente aquela perna cansada, sabe? Uhum. Com fisgada, formigando. Então, o lipedema... É engraçado que antes não se falava muito, porque para todo mundo era, é celulite, é gordura. E hoje entende-se que o lipedema é uma doença mesmo e é algo que dificulta também o processo de emagrecimento. Então, quem tem lipedema é muito mais difícil emagrecer também. E assim, não tem muito tratamento, né? O tratamento é ou a lipo, realmente para tirar a célula de gordura, ou hoje com o uso do Monjaro, né? Que é uma medicação muito boa. Ele é um dos tratamentos para o lipedema, então melhora muito, porque além de quebrar a célula de gordura, ele também vai desinflamar o corpo. E o Monjaro, gente, tá muito em alta. Vamos falar, vamos tirar aqui mitos e verdades do Monjaro. É importante, porque tem, assim, uma massa que tá criticando muito o Monjaro e tem o outro lado que tá usando realmente a favor. Sim. Então, eu acredito que tudo que é estudado e quando você vai num profissional capacitado, sério, que tá ali realmente para trazer melhoria, ele não vai trazer algo que vai te prejudicar. Então, eu acredito que assim, cada caso é um caso e um profissional que ele tem essa consciência de trazer melhoria, ao invés de só o benefício próprio, ele vai te indicar o melhor tratamento. Com certeza. E aí eu vou pedir para a doutora falar um pouquinho sobre o Monjaro, que está tão em alta, está sendo criticado, ao mesmo tempo tem muita gente usando. Como que funciona? O que você deixa aqui pra gente de hoje tá hoje? uma loucura em que, sei lá, 90% da população tá tomando, né? Mas assim, primeiro, medicação incrível. Eu sou apaixonada porque mudou muito a vida de muitas pessoas. Porque, gente, emagrecer não é fácil. Não é fácil emagrecer, não é fácil mudar a mente. Porque obesidade é doença crônica, é uma doença. E é mental. Porque ninguém é obeso porque quer. Ninguém é obeso porque quer. E o Monjaro, ele facilita o seu cérebro a não ficar pensando em comida o tempo inteiro, porque quem é obeso sabe, quem é acima do peso sabe, que fica a cabeça o tempo inteiro pensando em comida. Enquanto não come, a cabeça não fica quieta. E assim, é um ciclo sem fim. Você come, você quer comer de novo, você come. Se deu certo, quer comer. Se deu errado, quer comer. Antes de dormir, quer comer. Acordou, quer comer. Você come suas emoções, literalmente. E assim, o Monjaro, ele ajuda muito nisso. Ajuda muito aí fora, que ajuda a perder o peso, né? Só que aí existe o viés de que as pessoas só querem o benefício. As pessoas não querem, por exemplo, mudar a sua alimentação, não querem fazer uma atividade física, não querem fazer um tratamento com um profissional onde você vai tratar os sintomas também, por exemplo. Porque não adianta você tomar um Monjaro e não mudar a sua cabeça. Você vai parar, você vai engordar tudo de novo. E é muito pior você emagrecer e engordar de novo do que se manter obeso. É muito pior, o seu corpo piora muito. Ou seja, vamos se dizer assim, você vai lá, toma um Monjaro sem acompanhamento nenhum, você vai ver um ótimo resultado. Só que a cabeça vai continuar igual. Então tá aí o contraponto do Monjaro, gente. Se você tomar clandestino, você vai ter o resultado? Vai. Mas é um resultado passageiro. Agora, quando você for usar o Monjaro como complemento do seu tratamento, aí que tá a virada de chave.
E assim, é igual lá na clínica, por exemplo. Eu não deixo meus pacientes só tomar medicação. Ah, eu quero só tomar a medicação e pagar a aplicação avulsa. Eu já falo, não, não faço isso. Porque realmente vai contra tudo que eu prego. Já começa aí. E aí só entra a questão do dinheiro. E assim, pra mim, ir contra tudo que eu prego só pelo dinheiro, pra mim não vale a pena. Não vale a pena, de verdade. Eu falo pra pessoa, compra na farmácia e toma, vai, ó, te dou a receita, compra na farmácia e aí você toma. Porque assim, o que eu quero, eu sempre falo para os meus pacientes, o que eu quero é que você saia daqui com uma nova vida. Com realmente uma mudança de mentalidade, que você saia desse tratamento, pode ser 3, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, e assim, é tão bom você ver aquelas pessoas que entraram lá compulsivas, comendo, sem fazer atividade física, sem nada, e aí elas saem dali totalmente transformadas, porque tem algumas pacientes minhas que começam até a pregar isso de mudança de estilo de vida, do quanto isso é importante, porque isso vai ser a base de tudo. E a sustentabilidade, porque também não adianta, é um investimento. A medicação é cara, então é um investimento. E não adianta você fazer de qualquer jeito. Você fazer e aí você para completamente de comer. E você perde toda a massa muscular do seu corpo, fica igual a maioria dessas pessoas estão agora. Por que fica com a cabeça enorme e o corpo pequeno? Porque perdeu toda a massa muscular de uma hora para outra. E aí, e as vitaminas? E perde o cabelo inteiro. Eu fiz até um vídeo reagindo a um outro vídeo da menina falando que tinha tomado Monjaro, tinha emagrecido, mas que ela tinha parado. E aí ela já tinha engordado 5 quilos e ela não para de comer. E aí ela falou, mas como que eu vou tomar Monjaro de novo, sendo que meu cabelo caiu inteiro? Aí eu fiquei, gente, tá vendo a importância de um acompanhamento? Porque assim, meus pacientes, claro, vão ter efeitos colaterais, e por isso a importância do acompanhamento, que a gente tá lá pra manejar os efeitos que surgirem. E não deixar esses efeitos se prolongarem. Eu sempre falo aqui no podcast, no programa, quando eu trago alguém da área da beleza, que a situação de um profissional hoje em dia, a gente aprende tudo na internet. Qualquer coisa, você consegue aprender. Só que quando a gente estuda, gente, não é só para aprender a fazer o que dá certo, é para aprender a corrigir o que não dá certo. Exatamente. Que eu acho que é o mais importante. Um profissional se consolida não pelo que ele aprende a fazer, porque aprender, se ele tem habilidade, ele vai aprender. Mas o melhor de você procurar um profissional se der errado, como é que ele vai reagir a isso? Como que ele vai vir nesse contraponto? Então, quando a gente estuda, não é só para aprender a fazer o que dá certo, é para aprender o que dá errado para a gente conseguir fazer o acompanhamento, que é o que a doutora está falando. Exatamente. Porque se você for lá comprar a caneta emagrecedora e fazer aplicação, com certeza você vai emagrecer. Emagrecer vai. É óbvio que você vai. Mas aí vem muitos outros contrapontos, porque não é só o bônus, é o ônus da situação também, que é perder cabelo, que é várias outras coisas. Inclusive, tem pessoas que estão tendo até que fazer cirurgia de pedra na vesícula mesmo. Por quê? Aí, o problema é o Monjaro. A pessoa toma a medicação, aí ela fica o tempo inteiro sem comer. Aí o que acontece? Aí acumula. Porque a bile, para ela produzir ali, ela precisa do alimento. Aí não tem alimento, não tem gordura, o que ela vai fazer? Começa a acumular. Aí gera pedras. E aí a culpa é do Monjaro, que a pessoa tomou. Eu tive pedra na vesícula por causa do Monjaro. Não, gente. Você teve porque você não comeu e não fez o tratamento certo. Porque se você tivesse comido, feito o tratamento certinho, não ia ter. Até porque você vai ter que diminuir. Eu acho que certamente o uso da caneta diminui o apetite. Sim. E quando você tiver fome, você vai precisar saber o que você precisa comer para repor as vitaminas que você está perdendo. Então, assim, se você está tomando por conta e comendo qualquer coisa, esquece, vai dar ruim. Vai. Não vai dar bom. Então, assim, vai dar bom por um lado por um tempo, depois vai dar ruim. E consertar é pior. Consertar é pior. Então, antes de fazer qualquer coisa, prevenir é melhor do que remediar. Com certeza. Até porque eu acredito que por ser um medicamento e é muito invasivo, não é qualquer pessoa que pode estar consumindo, usando. Como que funciona essa questão? Assim, de contraindicação absoluta, só são 2 casos, que é o câncer medular de tireoide
e pancreatite aguda. Então, assim, contraindicação é mais isso. Mas aí é saber da indicação, por exemplo, em relação ao quanto de peso que a pessoa precisa perder, como que tá a cabeça da pessoa. Porque não é só uma pessoa obesa que precisa usar. Não. Às vezes, tem uma paciente minha mesmo, que ela não era tão obesa, mas que ela tava com quase 50% de gordura no corpo. Você olhava pra ela, não dava aquilo dali, mas ela tava com muita gordura no corpo. Ela tinha uma artrite reumatoide, que é a inflamação, né, das articulações. E aí a gente optou por entrar com a medicação. E assim, hoje a vida dela é completamente diferente. Porque ela tinha uma compulsão por doce muito grande. Ela descontava toda a ansiedade na comida. E aí a gente fez o tratamento. E hoje realmente mudou a vida dela. Tem questão das dores, porque hoje tem usado muito para tratamento de artrite, artrose, por conta da desinflamação do corpo e da diminuição da sobrecarga. Então, é uma medicação que ela tem que tratar como um todo. E não é só um paciente que é obeso que vai precisar usar. Que bacana, porque o pessoal tá usando muito no intuito só do emagrecimento, de perder peso, mas aí é um todo, no sentido de desinflamar, de perder... Até do lipedema mesmo. Paciente com lipedema a gente usa. E geralmente tem muito paciente com lipedema que é magro do tronco para cima. Mas aqui você olha as pernas, a perna é desse tamanho. E nossa, melhora demais. Melhora doutora, muito. Nessa questão do lipedema, agora puxando aqui na memória, eu vejo muito mais caso de mulheres do que homens. Tem a ver? Tem. A prevalência é muito maior em mulher. É quase não tem homens. Porque agora puxando aqui na memória, sempre que eu vejo falar de casos de lipedema, eu sempre... É porque é muito relacionado ao hormonal. Gente, mulheres. Tudo de bom acontece com a gente. Até porque, imagina, né? O homem não aguenta muita coisa, né? Então, né? Aí não ia dar muito certo um homem. O Patrick, ele fica ali, toda vez que o assunto interessa, ele põe a cabeça e dá uma risadinha pra mim. Ele olha, se ele concorda, se ele discorda, ele só coloca a cabecinha pra fora do monitor. Mas gente. Tem muito a ver com mudança hormonal. Então, começa ali, pode ser na transição pra menstruação da mulher, ou pode ser na transição menopausal que começa. Então, geralmente, eles viram que tem muita relação com mudanças bruscas hormonais. Aí surge. Então, homens que assistem esse podcast, por favor, respeitar a gente que é mulher, porque assim, os hormônios, eles deixam a gente, além de deixar a gente doida, a gente sabe, porque a gente fica doida, a gente reconhece que fica, porque a gente sente que a gente tá ficando doida. Tem toda essa questão de saúde, de corpo, de como os hormônios, eles fazem parte mesmo, não tem o que fazer do corpo masculino, da emoção, do corpo feminino, da emoção feminina. Não tem muito o que fazer. É o ser feminino, é o ser mulher. Não tem muito pra onde correr. E é engraçado que a gente sofre, né? Aí chega a menopausa, que eu acho que ainda é pior. Meu Deus! Que aí acaba com todos os hormônios. Jesus amado. Eu tô com quase 40. Daí agora, o meu hiperfoco é seguir essas mulheres de academia, linda, de 40, que estão super próximas. Graças a Deus, hoje em dia, a gente consegue saber dos tratamentos que tem e repor o hormônio e conseguir viver com mais qualidade. Hoje é bem tranquilo. Hoje é bem tranquilo, mas eu fico imaginando as nossas avós, né? Até vamos pegar minha mãe, que é mais próxima, mas assim, minha avó um pouco mais longe. Gente, que não tinha tanta descoberta. Eu acho que nem fazia reposição hormonal. Não fazia. E como que elas lidavam com tudo isso? E com 7, 8 filhos. Porque antigamente as mulheres faziam vários filhos. Não sei, A família era grande e ainda tinha essas questões hormonais para lidar. Como que conseguia lidar com isso tudo? Graças a Deus a gente vem avançando cada vez mais. Graças a Deus. A ciência, a saúde, num todo, assim, não só em relação ao corpo, mas em relação à mente. E a gente tá conseguindo... O Mondiário mesmo é um grande avanço. Porque até pouco tempo, né, até surgiu o Ozempic, não tinha nada de emagrecer. E aí era só força de vontade. E não é fácil. Quem é obeso sabe que a força de vontade não é fácil. Não é fácil.
E às vezes eu fico vendo até alguns pacientes, eles são muito traumatizados com médicos, de falar assim, é só fechar a boca que você Nossa, emagrece. que horror, gente. Nossa, sim, eu falo, gente, isso é porque eu já fui obesa, detalhe. Eu já Você já fui, foi já. obesa? Obesa, era obesa. Obesa grau 1, vai. Eu Sobrepeso. tinha quase 90 quilos, então era. Uhum. Então, e assim, era muito difícil. Eu descontava minhas emoções na comida. Gente, e assim, eu gosto de trocar essas experiências que como comigo é ao contrário, quando acontece alguma coisa eu não consigo comer, eu fico assim, como assim eles descontam na comida? Eu paro de comer total. E aí é uma coisa muito louca, porque daí quem é mais gordinho, sobrepeso, amigas minhas que comem, Sim. fala assim, eu queria ser assim, passar raiva e parar de comer. Só que existe um problema nisso também, né? Porque assim, a gente também vai perdendo um monte de vitamina, um monte de coisa, a gente também começa a adoecer. Começa. Então por isso que a gente precisa de um acompanhamento e ter equilíbrio, e é realmente o emocional, porque se o emocional ele tá abalado, tanto para a pessoa que ganha peso rápido, tanto para a pessoa que perde, é direto ali, não Com tem certeza. como, reflete direto no corpo. E eu acho que é um dos focos principais do atendimento que eu sempre prego é o equilíbrio entre saúde, corpo e mente. Eu sempre falo disso. Se sua mente, eu tenho até a comunidade com todas as minhas pacientes. E então eu tô sempre lá falando ou de devocional, ou assim, sempre tentando ajudar elas a equilibrarem a mente mesmo, porque também não adianta a gente cuidar só do corpo e esquecer da mente. Ai, que bacana. E como que funciona essa comunidade? É só para quem é suas pacientes? Isso, quem é minha paciente faz o tratamento ali. A gente tem uma comunidade, então eu tô sempre lá todo dia movimentando a comunidade. As meninas estão sempre mandando pra se estimular, né? Então elas mandam o treino, elas mandam a alimentação. Então tá todo mundo ali sempre tentando se estimular pra tentar ter realmente o resultado. Uma cuidando da outra. Uma cuidando da outra. E que gostoso que ultimamente tá assim, as mulheres se unindo pra uma cuidar da outra, porque eu acredito que a gente começa a se unir, se entender realmente como pessoa e como mulher que precisa de cuidado, por conta dessas questões hormonais. Homem, por mais que eles sejam gentis, que eles tentem entender, eles não sabem de fato como é esse processo interno. Sim. E quando a gente se une quanto mulher, profissional e amiga, fica muito mais tranquilo. Fica muito Porque mais se a gente chora sem motivo nenhum, a outra mulher ela vai entender. O homem não vai entender. Ele não vai entender. Se a gente desanima, se a gente tá mais cansada aquela semana para um treino, ou se a gente desfoca um pouco, a outra mulher ela vai entender. Sim. Ela vai saber pelo processo que a gente está passando. É mais ou menos isso, né? E doutora, umas perguntinhas assim finais, que passou tão rapidinho. Pois é. Mondiaro, tem idade certa? Pra começar, a Sim. partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos já pode ir na clínica te procurar. Sim. E aí faz uma ficha de anamnese, como você explicou, você vai ver tudo, e às vezes a pessoa não é só porque ela tá sobrepeso, mas às vezes ela tem ali uma gordura no corpo que ela não precisa ter para ela conseguir eliminar. Então, então se você acha que você tá muito inflamada, tá inchada, se você começou a perceber sintomas de lipedema, que foi os sintomas que ela disse aqui, você pode... Na menopausa ajuda também? A menopausa seria não o Mondiaro em si, né? Mas a reposição hormonal. A reposição hormonal, vocês podem estar procurando o consultório, a clínica, porque daí lá vocês vão conseguir bater um papo mais intimista, cada pessoa é cada pessoa, então você vai levar o seu caso específico. Aqui, como é um bate-papo mais no geral, então a gente vem só assim explicar algumas coisas, alertar outras coisas, mas assim, para você ter um atendimento específico e saber sobre você, porque assim, cada pessoa é única, não vai se espelhar na amiguinha que pode dar errado. Então procura a doutora Yasmin, que eu tenho certeza que ela vai estar lá de portas abertas para receber vocês, tá? O lipedema, a gente consegue perceber a partir de qual idade? Quando é criança, você já começa a perceber? Como que funciona? É sempre nessa transição hormonal, né? Então, da primeira menstruação. Ou é ali na primeira menstruação ou é depois da menopausa. E aí... No climatério ali. Mas geralmente é na transição para menstruação. Então, mulherada, a gente precisa se cuidar desde novinha. Quando a filha de vocês tiverem essa transição da primeira menstruação, já começa a observar o corpo, a perna, como que funciona.
se tá ali até o tornozelo inchando. Porque o quanto antes descobrir, melhora o tratamento, melhora o resultado. E evita, né, evita dor, né? Porque tem uns muito casos incômodo. que são muito avançados, assim, mas porque deixou passar. E aí, quando a gente consegue prevenir, é melhor do que remediar, não é verdade? Com certeza. E eu quero agradecer a presença da doutora Yasmin, que veio esclarecer algumas coisas, bater esse papo bem gostoso. E saúde não tem fim. Se for deixar, o papo rola, né? Fica aqui horas. Fica aqui horas, o papo não tem fim. Eu quero que vocês a procurem no Instagram, siga. Se vocês tiverem dúvida, chame no direct, né? Para ter a primeira interação e depois vai lá passar pelo primeiro processo, primeiro procedimento. Porque o mais importante é a gente se cuidar da saúde, mas ter um profissional disposto a não só ganhar em cima daquele paciente, porque existe muito, mas de ter uma troca de verdade, um retorno, uma troca de energia, não é verdade? Exatamente. O conhecimento com essa necessidade do emagrecimento, ou de aliviador, lipedema. Então é uma troca, e é uma troca muito justa. E eu quero agradecer mais uma vez vocês aqui comigo nessa quinta-feira. Eu quero deixar aberto para a doutora falar alguma coisa que você acha importante. Sim. Agradeço muito pelo convite. Eu que agradeço. Adoro compartilhar um pouco sobre saúde e poder tentar realmente melhorar, nem que seja alguém para ter uma consciência, né, dos seus sintomas, mas eu amo falar sobre esses assuntos. E quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode mandar um direct para mim que eu respondo, eu esclareço a dúvida de vocês tranquilamente. E é isso. E quem precisar de um atendimento pode me procurar, que eu estarei lá com o coração aberto para receber cada um de vocês. Não que meu foco é mulher, mas eu também atendo homens. É a menor parte do público, mas assim, eu também atendo homem, mulher, tranquilamente. 90% é mulher, porque geralmente mulher se cuida mais, Sim. né? Mas eu atendo os homens também, então quem estiver assistindo e gostar desse cuidado, estaremos aí. E tiver esse interesse, eu já dei tchau, mas aí veio uma última pergunta que também me interessa, eu acho que vai interessar vocês. A perimenopausa, como que chama? É perimenopausa. Funciona como? Como que é esse período de perimenopausa? É a partir de quantos anos? Olha, não tem uma idade, mas começa ali em torno dos 45 anos, em torno. Que aí começa aquele fogacho, aquele calorão, aí a pessoa fica mais estressada, então começa a baixar realmente os seus hormônios. Então os hormônios eles começam a baixar e elevar, baixar e elevar. E aí começa esse desequilíbrio para vir a menopausa depois. Então, gente, antes de sofrer na menopausa, a gente já começa a sofrer na perimenopausa. Que aí já tem que tratar na perimenopausa. Na perimenopausa. Então, assim, não tem uma idade certa para perimenopausa, mas se você estiver sentindo algum desses sintomas que a doutora falou, já é importante buscar uma avaliação. Sim. Porque se for o caso de uma perimenopausa, já começa a tratar, já começa a aliviar esses hormônios, porque o hormônio desregulado deixa a gente maluca, a gente sabe disso. Então a gente chora, fica estressada, fica com raiva, daqui a pouco já tá tudo bem, como se nada tivesse acontecido. A gente não se entende, imagina marido, namorado, filho. Então, assim, não causa só um incômodo, assim, dentro da gente, mas principalmente quem tá fora, porque não tá entendendo. Homem não entende, gente. Não entende. Homem não entende porque não passa. Tem homens que respeitam, mas que não entende. Não. Porque só quem entende é a gente. O Patrick colocou a cara ali. Tipo assim, eu não sou esse tipo de... A hora que eu falei, homem não entende, ele colocou a cara, eu entendi o recado. Por isso que eu disse assim, eles podem compreender, cuidar, não entende. Pode respeitar, mas não entende. Só isso, Patrick, pronto, me defendi, pelo amor de Deus. Ele colocou a cara, falei, opa, deixa eu recalcular minha fala. Então, gente, se cuidem, é muito importante, principalmente nós mulheres, que a gente sempre se sobrecarrega com tudo, com o filho, com o marido, com o trabalho. Hoje em dia a gente está muito empenhada em ter o nosso lugar no mercado de trabalho, então demanda, e o que a gente tem de mais importante é o nosso corpo, é a nossa casa, é a nossa saúde, e se a gente não tiver com tudo isso no lugar em dia, fica muito mais difícil. Então eu deixo aqui aberto para vocês conhecerem a doutora Yasmin, o trabalho dela, o Instagram dela, para trazer qualidade de vida.
e para que a gente se ame um pouquinho mais, porque se cuidar é amor próprio. Com certeza. E se a gente não estiver se amando, se a gente não tiver em equilíbrio, a gente não consegue dar o nosso melhor para o outro, né, doutora? Com certeza. E fica a dica, fica mais uma vez aqui a dica de uma ótima profissional. E eu espero que vocês aproveitem muito esse bate-papo e, além de aproveitar esse bate-papo, que procurem a doutora para esclarecer dúvidas específicas sobre você. Ok? Um beijo e até a próxima quinta-feira, gente!